Oi, pessoal. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Boa noite. Oi, Ju. Espero suas fotos, hein? Saudade de você. Olá, o pessoal está entrando. Então, sejam muito bem-vindos todos. Vamos iniciar a nossa live. Já vi aí uma das convidadas entrando, duas, né? Duas entrando, Camila, Graça. Bom, oi, Iracilda, boa noite. Que bom que você está aqui conosco. Sua colega já entra. Bom, meu nome é Luciana Liberato, sou farmacêutica da Formule e durante todo esse tempo nós estamos fazendo uma série de lives com profissionais de saúde que são referência em suas áreas de atuação para levar informações, conhecimentos e muito conteúdo para vocês. Vários assuntos, sempre envolvendo muita saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida. Na live de hoje, nós vamos falar de um tema bastante bem importante, né, que é o poder do exercício físico nos 60 mais. É um tema que, apesar de ser, né, que é de extrema importância, mas que também gera muitas dúvidas. E para você que está começando a assistir agora, saiba que você pode depois, quiser assistir novamente, você pode adiantar aí no IGTV, que vai ficar gravado, e adiantar aí para a parte que você mais gostou. Sabemos que o idoso, é importante mostrar que o idoso precisa perder, né, às vezes, o medo de praticar o exercício físico. O exercício elaborado corretamente por profissional de educação física habilitado e especializado gera, com certeza, bastante melhoria na funcionalidade, independência, na atividade motora desse idoso, principalmente vai contribuir para o seu estado geral e, consequentemente, sua qualidade de vida, porque o nosso corpo foi feito para estar em movimento. E o idoso, e o idoso principalmente, com o avançar da idade, essa necessidade de movimento é fundamental. Então, hoje, o nosso objetivo, principalmente, lógico, o meu objetivo e, consequentemente, também o das nossas convidadas é desmistificar o exercício físico no idoso. Fica conosco até o final, que você vai entender por quê. E, para isso, convidamos duas grandes profissionais da educação física, que são especialistas em grupos especiais, com foco na prescrição de exercícios para grupos especiais, com foco no idoso. A Anne Kaline e a Camila Galvão. E também teremos uma convidada bem especial, que já vai entrar aqui também, começando tudo junto, Graça Liberato, também farmacêutica, minha colega, aposentada, professora da universidade, aposentada do UFRN, minha tia, e é uma satisfação, recebê-la. A tia Graça tem 72 anos, é aluna das meninas desde 2017 e tem esse acompanhamento. E vai conosco também falar um pouco da sua experiência. Então, meninas, vocês já estão aqui, vou te chamar. Vou chamar você, hein, Anne? Tem que chamar uma de cada vez. Anne, eu já lhe chamei, Olá! Olá, boa noite, boa noite. Estava aqui na maior expectativa. Ei. Que joia! Boa noite, Anne. Vou chamar aqui a Camila. Primeiro aí é um prazer tê-la conosco. Vou chamar aqui Camila para depois chamar a Graça. Tá joia, vamos aguardar elas aí. Camila, já puxei Camila, já enviei. E aí, o pessoal está entrando ainda. Já estou aqui. Maravilhoso, Josi! Aritza, obrigada aí por estar prestigiando a gente. Oi, Camila. Obrigada pelo convite. Boa noite, Imagina.
Olha aí, Ju, agora eu vou chamar aqui. Vamos chamar. Bom, pessoal, então, as profissionais, beijo. As profissionais estão aqui conosco, né? As educadoras físicas Camila, Galvão e Anne Kaline. E eu vou chamar a Graça para compor aqui com a gente, para a gente poder conversar e conversar um pouquinho e começar tudo. Olá, doutora Virgínia, boa noite também. Amandinha, Bela Carvalho, obrigada aí por prestigiar a gente. Com certeza. Estou chamando aí ela. Dona Graça já entra, né? Então vamos. Vamos lá. Entrou. Então, é o seguinte, já entrou. Coisa linda. Painho aqui, só os alunos, tem uma ruma de aluno aqui. Os alunos estão entrando também. Boa noite, pessoal. Então, primeiro, é um prazer tê-las conosco. Obrigado por ter aceito aí, sejam bem-vindas, por ter aceito, agradecer em meu nome, em nome da Formule, por ter aceito o convite. E para a gente, antes da gente começar esse bate-papo, que vai ser com bastante conteúdo e informação, gostaria de falar um pouquinho, Anne, Camila, apresentar rapidamente, para a gente iniciar. É com você. Claro. Primeiro assim, eu tava parecendo um músico, né? Quando vai entrar num festival. Fica bem nervoso ali atrás, do backstage. Mas aí a gente vai conversando e a coisa vai melhorando. Em primeiro lugar, a gente precisa agradecer, né? Ao seu convite, Luciana. Eu acho que isso aqui é uma voz, né? Que a gente vai ter aí, falando em nome de todos os profissionais, né? Da nossa área. E eu acho importantíssimo que a gente tente desconstruir, né, algumas coisas, alguns mitos que tem em relação a exercício físico e envelhecimento. Eu sou profissional da educação física, né, formada pelo FRN. Iniciei minha carreira como qualquer profissional que vai logo para a academia, né, trabalhar com estética, assim, com melhora de composição corporal. Em 2011 eu me formei e continuei com esse trabalho até 2014. E aí, em 2014, eu tive a minha primeira aluna, né, idosa, no salão da academia que eu trabalhava. E para mim foi, assim, um divisor de águas, porque eu comecei a observar como o meu trabalho poderia afetar positivamente a vida dela, né? Ia fazer com que ela se sentisse bem melhor para as coisas dela no dia a dia. E de lá para cá, de 2014 para cá, eu resolvi sair na verdade, eu saí antes, saí em 2012 da academia, para ficar só com o atendimento com os meus alunos, né? Só com os meus alunos. E aí veio uma demanda maior aí de alunos idosos me procurando, a coisa foi acontecendo. E aí veio a pandemia, ano passado, aí, Camila, a gente definiu de forças, né? E aí, Camis vai falar um pouco. Eu sou formada também em Educação Física pela UniRN, me formei em 2017, mas sempre estive envolvida em projetos com idosos, sempre foi o meu brilho nos olhos. E comecei, meu primeiro aluno foi meu avô, o Barbosa, foi meu cobaia aí. É tão bom a gente devolver a qualidade de vida deles, e isso que nos faz, nos motiva. É o bem que a gente promove, essa troca maravilhosa que existe. E em 2019, entre pandemia, né, 2020, a Anne já era minha amiga em comum de trabalho, e a gente resolveu juntar nossas ideias e nosso propósito para ampliar o que a gente já fazia, o nosso trabalho de formiguinha ser ainda maior, e a gente conseguir atingir aqueles idosos que não seriam capazes de estar na academia, seja por não gostar do ambiente, seja por ter limitações, porque não pode mais dirigir, ou porque um parente, um familiar não tem a disponibilidade. Então, fundamos a Longeva, com o propósito de atender idosos a domicílio, e estamos aí com esse projeto lindo, crescendo. E é uma oportunidade de estar aqui falando sobre isso. Ótimo. Eu dou uma boa noite aqui a Cristiana Antonângelo, médica, e também a Socorro, Socorro, Vivi entrando, deixou o alongamento para depois. Muito bem, daqui a pouco você vai retomar o alongamento, viu, gente? Ela parou um pouquinho. E aí, tia Graça? Aí, boa noite aí. Boa noite, gente. Eu sou Graça. Agora eu sou
me dirigi para o magistério. Estudei bastante, fiz mestrado, graças a Deus, também de 50 anos. E eu, cuidado de ser a vocês, né? Tô aluna. Estou aqui, fui convidada, agradeço o convite e estou à disposição. A coisa que eu posso apresentar. Pronto, muito bem. Então vamos lá, obrigado novamente e vamos aí iniciar iniciar nosso bate-papo. Então vamos lá. Qual o impacto, né? Então, o que é que a gente pode chamar de o impacto do comportamento e do hábito sedentário no idoso? Né? Então, o que é que o sedentarismo... É claro que o sedentarismo é nocivo em qualquer faixa etária, mas principalmente no idoso, que já tem um comprometimento fisiológico, né? Já vai ter um maior comprometimento de órgãos e de movimento. Então, tudo isso afeta mais ainda esse indivíduo. Então, ligado até a questão mesmo de acolhimento, de excesso de cuidados, às vezes, dos próprios familiares, que não deixam, às vezes, ele se movimentar. Então, isso ele vai perdendo cada vez mais essa capacidade de movimento, além da parte fisiológica, uma atrofia, músculo, né? A questão mesmo de algumas doenças que vão surgindo. Mas, enfim, então, como isso, qual é o impacto desse comportamento? Né? Para a gente poder entender um pouco. Antes de qualquer coisa... Essa prática do exercício também a prática ao longo da vida, antes mesmo, né, da maioridade, para chegar nos 60 de uma forma melhor. Claro, antes de qualquer coisa, Luciana, você estava falando, o pessoal está reclamando do som, que está com muito eco. E a gente precisa saber... a gente precisa saber quem está. Vocês estão ouvindo a gente bem, pessoal? Que pode ser uma microfonia, sabe? Alguém que perguntou se alguém está com o telefone próximo vendo a live. Tipo, alguém perto de você ou de alguém vendo a live. Luciana, eu acho que é só seu microfone, o seu e o de Dona Graça. Porque eu mesmo estou escutando com retorno. O seu tá ruimzinho, Luciana. Você não está me ouvindo? Eu te escuto, mas está dando eco. Agora não estou com o celular ligado. Não, certo. Eu não tô... Vamos lá, vamos tentar seguir. Vamos tentar seguir. Tá aqui, então, só para... Desculpa, a pergunta, Luciana, que você fez foi o sedentarismo, né, no idoso. Exatamente. Eu acho que, assim, uma coisa muito importante para a gente iniciar essa pergunta é falar de como ele é ruim na vida de qualquer pessoa. E quando a gente fala de pessoas idosas, né, a gente tem que compreender o processo de envelhecimento. Né? A gente sabe que o ser humano ele foi moldado aí para viver pouco, né? A gente tem que aceitar. A medicina evoluiu muito, a tecnologia evoluiu muito, mas aí a gente, aos 30, 40, 50 anos, a gente já começa a apresentar aí algumas adaptações, né, a esse processo de envelhecimento. E aí chega a baixa imunidade, a baixa densidade mineral óssea, né, a rigidez arterial, a menor captação de glicose, as células defeituosas começam a aparecer. E a gente tem que compreender que foi do movimento que a gente... por causa do movimento que a gente está aqui, né? E se a gente para de fazer isso, a gente tende a ter problemas por causa disso, né? Então a gente chega a um determinado ponto da vida que acha que concluiu, chega na aposentadoria, por exemplo, que acha que concluiu tudo... E aí deixa de fazer as coisas, né? Deixa de ter um propósito, deixa de caminhar, de fazer qualquer coisa. E aí é onde está o problema maior. Por quê? Porque essa pessoa chega num nível de condicionamento baixo, muito ruim, começa a ficar sentada muito tempo, deitada muito tempo, e aí é onde está o problema, tá? A gente tem algumas informações aqui que a gente deixou para que não passasse sobre... o impacto do sedentarismo, né? As pessoas sedentárias, elas tendem a viver até 3 vezes menos, tem um risco de mortalidade maior. Então, como é que a gente pode melhorar, né? Ou
tentar dar mais qualidade de vida a essas pessoas quando elas chegam nessa fase da vida. É estimular o exercício, é evitar que elas fiquem ali na frente do sofá sentadas o tempo todo em comportamento sedentário, sabe? Então, o nosso trabalho é tentar levar essa informação a ele e tentar, como é que eu posso dizer, fazer essa correlação. Uhum. E orientar também a família sobre o perigo da superproteção, que a gente começa a servir o nosso familiar idoso, ou então deixando dele realizar alguma atividade, porque não, vovô, eu faço, não, painho, deixa que eu faço para você, e acaba deixando ele ainda mais limitado por ter tudo de bandeja. Um simples levantar do sofá para buscar um copo de água, isso faz uma diferença muito grande. Porque o fato de ficar muito tempo sentado altera a nossa postura, os idosos começam a ficar mais cifóticos, aquela postura mais caidinha para frente, e isso também faz com que reduz a capacidade torácica, então a expansão do pulmão fica menor, a capacidade cardiovascular reduz também, isso apenas pelo fato de passar muito tempo sentado. Certo. Isso mesmo. E assim, talvez só para tentar fechar, a gente tem uma relação muito forte, né, da força com a mortalidade. Então, o indivíduo sedentário, ele está, acho que eu falei no início, né, da minha fala, ele está muito mais próximo, né, de um evento, um desfecho negativo na vida dele, do que o indivíduo fisicamente ativo. Uhum. Isso. Essa informação que Camila, principalmente, estava falando agora no final, essa postura, a tendência para ficar com a postura, né, da cifose, então realmente é um vício, termina começando a ser um vício, e isso, essa informação é muito importante de se policiar. Então, né, levanta um pouco, deixa o corpo mais ereto. Então, isso é uma coisa que eu digo porque eu realmente até faço isso muito com a minha mãe. Eu sempre assim, tento policiar um pouquinho ela à medida do que eu posso para que ela, né, fique mais ereta. E isso aí, como a Camila falou, a questão diminui até a capacidade mesmo de expansão pulmonar. Então, além, né, pessoal, de toda essa questão de uma das coisas que o sedentarismo às vezes também propicia, a questão da fragilidade muscular, que é a sarcopenia, que consequentemente isso aí vai gerando, como você mesma, a probabilidade, né, junto também com relação à fase de equilíbrio, a queda e, consequentemente, a menor proteção do osso pelo músculo que está frágil, a fratura. Então, também já é uma situação... Exatamente, Luciana. É uma consequência, assim, a nossa fragilidade, né, é um tema que é muito amplo, mas, assim, às vezes a gente vê um idoso e já... Dona Graça está travando um pouco. Já a senhora volta, Dona Graça. A fragilidade é o seguinte, geralmente a gente tende a julgar pelo que a gente vê, né? A gente julga o idoso como frágil e não frágil, simplesmente pelo que a gente está vendo ali. Ah, ele está fraquinho, né? Ah, ele está muito magro, mas assim, hoje a gente já tem como identificar a fragilidade. É o que a gente tenta evitar, porque o idoso fica muito vulnerável se ele está no estado de fragilidade, né? Então, para a gente identificar a fragilidade, a gente tem aí 5 pontos. A gente vai ter a diminuição da força, a fadiga autorreferida, a perda de peso involuntária, o baixo nível de atividade física, a lentidão da marcha. Se ele pontua em um ou dois desses tópicos, a gente já considera ele pré-frágil. Então, assim, a nossa luta a gente consegue trabalhar com o exercício todos esses componentes para evitar a fragilidade e evitar alguma doença que vem, porque às vezes ele está num estado tão vulnerável, né, em fragilidade, que uma gripe pode deixar ele hospitalizado. E aí vem aquela cascata, né? Porque ele está num estado de fragilidade, aí pode ter uma fratura, porque ele está com baixa também de densidade mineral óssea. Aí ele vai ser hospitalizado. Aí vem na hospitalização, ele vai estar ali parado, um efeito ruim para os problemas metabólicos, pode acontecer os problemas metabólicos. Então, ele, para sair daquele quadro,
é muito complicado, né? Ele entra numa situação muito ruim para a qualidade de vida dele. Os dados estatísticos, por exemplo, de 3 idosos que caem, sofrem uma fratura, um, infelizmente, morre. E 2 ficam em condições acamados com a perda de funcionalidade grande. Grande. É um dado aí muito importante. Obrigada por já entrar com ele, Camila, porque imagina, se você tem um efeito desse, uma queda, né? Fratura aí o quadril, um fêmur. Para você entrar já, para você ser hospitalizado, você já tem um risco muito alto de não sair de lá, né? De, infelizmente, morrer. Então, o treinamento de força ele é um componente importantíssimo aí para evitar essa entrada no quadro de fragilidade da pessoa idosa. Com certeza. Então, baseado nisso, né, nesses impactos que a falta do movimento, né, ou seja, o sedentarismo, vamos falar do sedentarismo, gera, usando o nosso tema, qual o poder do exercício físico nos 60 mais. Então, os seus benefícios, suas contribuições, exatamente, vamos desmistificando que o exercício físico no idoso. Então, todos aí os seus benefícios e toda a contribuição que já está se falando, mas assim, de forma mais específica, falando benefício e contribuição. Claro. Eu acho interessante a gente iniciar esse papo, porque é um tema muito forte, né? O poder do exercício físico. A gente ainda tem muita gente que, principalmente os idosos, que não sabe como acontece na vida deles. Ah, não, eu tenho receio de ir para uma academia, eu tenho receio de começar, porque muitas vezes eu tô com uma dor no joelho e acho que não vai dar certo. Então, assim, a gente fala muito no exercício como uma polipílula, né? Então, a gente tem aí a melhora da capacidade cardiorrespiratória, a melhora da imunidade, a melhora da aptidão física, do sono, né? Captação de glicose. Então, assim, a gente consegue melhorar também, tem uma melhora na neurogênese, né? A gente consegue ter a parte neurológica de neurológica também. E aí a gente eu sempre digo que não basta a gente chegar para falar de todos esses benefícios do exercício, né? Eu elenquei aqui alguns, mas as pessoas elas têm que compreender que se elas são sedentárias, elas deixam de ter ganhos em todos esses aspectos que foram falados, né? Imagina que eu estou sem fazer exercício e aí não consigo levantar do sofá porque me falta força. Né? A gente sabe que com o processo de envelhecimento, o que acontece? As pessoas, nossas fibras musculares, né? A gente tem fibras do tipo 1, que são fibras de resistência, fibras do tipo 2, que são as fibras de força e potência, e são elas que a gente perde, né? Com o passar da idade. Então, por que eu vou chegar para... Desculpa, estamos faltando algumas palavras. Para estimular a pessoa a apenas fazer uma caminhada, né? Claro que depende do nível dela de capacidade funcional. Eu tenho que chegar e estimular ela a fazer força, porque é isso que vai faltar mesmo para ela no decorrer da vida, né? As fibras do tipo 2 tendem a faltar, a se perder, né? E aí o exercício ele estimula até essa síntese proteica dessas fibras. Sim, e sem falar do poder na prática. Camila, na teoria todo mundo sabe que o exercício físico faz bem. Mas e no nosso dia a dia, do que a gente convive? A maioria, é difícil a gente encontrar, idosos vão ter comorbidades. Então, a gente sempre trabalha com o idoso pensando em torná-lo funcional, mas aí também tem as questões que a maioria são cardíacos, hipertensos, diabéticos, ou tem questões articulares, ou neurodegenerativas também, idosos com demência. Então, na nossa prática, a gente consegue regular a pressão arterial elevada apenas com exercício isométrico, segurando a bolinha ou dinamômetro. Ou então, o idoso que está com a glicose alterada, o que acontece, o efeito agudo na hora do exercício? A partir da musculatura, do mecanismo de contração muscular, é liberada uma proteína chamada GLUT4. E ela vai ser responsável por captar a glicose que está circulando no sangue. Então, ele vem com a polipílula por quê?
além de você tomar a insulina que faz esse efeito, a gente tem um exercício também que age nesse momento agudo para controlar a captação de glicose, mas além do exercício trabalhar nessa ação de captação da glicose, ele vai agir em todas as funções do nosso organismo. Diferente da insulina, que só vai agir ali no pâncreas, só que, meu avô é diabético, toma a insulina para regular. Mas isso não vai fazer com que ele levante do sofá. Isso. Exatamente, O exatamente. exercício físico, além de potencializar a medicação, vai trazer qualidade de vida e função para esse idoso. E além dele levantar do sofá, ele vai ter mais segurança de caminhar, vai perder o medo de cair. Então, vem a cascata positiva. Da mesma forma que a gente falou a negativa, independente da idade, independente da comorbidade, há ganhos de força, há ganhos de qualidade de vida. Exatamente, porque assim, quando a gente pensa em idoso, né, a gente tem uma população aí muito vasta, muito heterogênea. Então a gente tem que tentar pensar assim, tentar quebrar de que, isso é coisa de jovem, fazer exercício é coisa de jovem. Não é, muito pelo contrário. Infelizmente a gente tem muito isso da nossa cultura, né? A gente veio aí de, tem que estar na academia, fazendo muita força, pegando aquele peso todo. E é justamente o contrário, a gente consegue fazer milagre, digamos assim, um pouco. A gente consegue com um elástico, com uma cadeira, com uma bolinha, um dinamômetro. O dinamômetro é um aparelho que a gente usa, né, para os nossos alunos fazerem a apreensão manual. E aí a gente consegue reduzir ali agudamente a pressão arterial dele, sabe? Então a gente consegue com um pouco fazer muito. É importante a gente dizer que o músculo, né, ele não tem olho, ele não vai saber se a gente está ali com uma anilha de 20 quilos, a melhor anilha, ou se a gente vai estar ali com um elástico e tentar estimular ele a um esforço que ele possa, um esforço máximo dentro da condição dele. Isso. Sim. Porque dentro essa questão da contribuição, dos benefícios, a informação que você passou, né? Assim, voltado para a parte da neurogênese, né? Que é a formação de novos neurônios. Então, com isso, você tem também velocidade de reação mais rápido, né? O reflexo fica melhor. Exatamente. Essa redução da inatividade favorece muita coisa. Até a questão do gasto calórico, até na manutenção do peso corporal, que isso é importante porque entra naquela questão da Vem tudo no bolo, né? Efeito colateral, vem tudo no bolo, exatamente. Isso. Fora a parte de relaxamento e tudo, a marcha que você falou. E eu acho interessante mostrar, como você falou também, do equilíbrio, da coordenação, tudo voltado para essa questão também da força, a socialização, né? Também o fato de estar em contato com outra pessoa, com outras pessoas, melhora o estado mental, às vezes é um momento mais lúdico que você tem, e isso gera mais independência, autonomia para o seu dia a dia, às vezes uma ida para algum tipo de local que você não ia, se sente mais seguro, né? Sim, são os impactos, né, do exercício físico, que a gente tem esses de imediato, mas também temos ao longo prazo. Então, isso vem a questão da melhora do humor, a redução das dores, e também que as dores é um grande paradigma para começar o exercício físico. Porque, minha filha, eu não posso agachar porque meu joelho dói, eu tenho limitação. Mas o movimento de agachar faz parte do nosso dia a dia, principalmente quando a gente vai para o banheiro, levantar da cama, sentar na mesa do jantar. Então, a gente consegue adaptar o exercício de acordo com as limitações daquele idoso, daquela pessoa. Isso. E com isso, desses impactos imediatos, também temos o a longo prazo, que vem a melhora da autoestima, o melhor controle da nossa capacidade de capacidade de interação. Eu me enrolando, gente, desculpe aí, mas fugindo um pouquinho. Vamos fazer, mas a gente consegue regular as nossas emoções, na diminuição da depressão, da ansiedade. E acho que o melhor de todos também é a redução da polifarmácia. Isso também.
Exatamente. Às vezes a gente, ó, só vou abrir um parêntese aqui para uma situação que eu passei, né, há alguns anos, Anne, quando só um minuto. Tia Graça está dizendo aqui que está sem ouvir. Eu não estou entendendo porque ela está sem ouvir. Ela está dizendo, não estou ouvindo nada. Eu não sei se é algo que ela está entrando com 3 pessoas, porque o teste de live foi feito eu, você e ela. Não tinha uma quarta. Eu vou perguntar aqui a ela se ela está ouvindo, certo? certo. Porque como ela não está ouvindo, né, o som, eu vou ver aqui, ela está... Eu acho que ela não está ouvindo. Agora eu não sei Tá se alguma travando coisa muito, para mim tá travando muito dela. ela está Não, dizendo aqui que ela não está ouvindo. só para tentar. Você vai Eu acho tentando. que, pronto, E é eu vou isso mesmo. falando. É o que Beli falou. Porque isso acontece. Eu vou pedir para ela sair. Ela vai ter que sair, mas eu puxo ela de novo. Tá joia, tá joia. Para ela sair. Peraí. Ó, ela saiu, pronto. Alguém disse para ela sair. Pronto. Então, assim, só para tentar. Posso dar continuidade? Pode, porque eu vou só Sim. puxar ela. Mas pode. Ótimo. Eu vou só A puxar gente, para ela participar aqui. a gente teve o caso de uma aluna que, quando a gente foi fazer a anamnese dela, ela apresentou 9 medicações que ela tomava. Então, assim, a gente conseguiu retirar, né, o da pressão e em 50% a gente diminuiu a dosagem do remédio da diabetes, né? A metformina dela, a gente conseguiu reduzir. E assim, fora isso, fora essa redução, a gente ainda tem uma melhora, ela relatou pra gente coisas simples, né, que pra gente que é jovem não é nada. Por exemplo, a gente se abaixa aqui para brincar com um filho, brincar com um cachorrinho. Ela não conseguia abaixar porque ela sentia muita dor no joelho para pegar o neto no colo, né? Então, além dessa questão da redução da polifarmácia, a gente consegue melhorar esse aspecto, né? Esse aspecto A emocional. inclusão familiar também. Seu familiar no colo, né? Seu neto, seu sobrinho, seu... Então, assim, a gente tem esses casos que acontecem. E, Anne, também tem outro caso bem bacana da inclusão digital. Conta aí um pouquinho pra gente como foi. Sim, aquela questão. Vou chamar aqui ela, porque ela também, com certeza... Deixa eu ver aqui se eu acho. Pronto. Oi, Eliane. Já vi que você está aí. Peraí. Pessoal, vocês vão dizendo aí, a gente tá um pouco... a minha primeira live, a gente tá um pouquinho perdido aqui. Não tem, porque o Instagram, às vezes, quando é o seguinte, eu vou explicar o que é que acontece. Isso aconteceu quando a gente fez uma live, a live, eu já fiz live com 4, mas isso acontece quando um dos Instagrams que são utilizados não é muito usado. Aí, normalmente, ele não é atualizado para lives com mais de 2 pessoas. Então, pode ser que se alguém não faz muita live ou não usa muito o Instagram para postar, às vezes ele não atualiza. Mas isso tá tudo ok, Tia Graça entrou, beleza. A gente vai falar. Camila estava mostrando aqui porque a importância, assim, mostrando nesse momento, né, e tudo, uma das coisas que ficou diferente até para o idoso continuar a sua prática de exercício, a inclusão no meio no WhatsApp, na parte digital, para poder assistir sua aula, no WhatsApp, ou na internet. Sim, não, a gente teve isso aí com a pandemia, né? O que aconteceu? Naquele momento ali de março de 2020 a julho de 2020, foi um caos, né? Então, assim, eu tenho uma aluna que era totalmente contra o uso do celular. Isso foi bem engraçado, porque eu cheguei para ela e falei, vou falar o nome não, falar, dona Maria, a gente tem a opção de fazer aula online, porque, né, a gente não sabe como as coisas vão acontecer, não vai dar para fazer presencial. E aí ela olhou e fez assim, vou ter que aprender a mexer nesse celular. Aí eu achei bacana porque ela disse assim, depois disso ela disse, pois eu vou aprender porque eu não quero deixar o meu exercício de lado. Isso para mim foi maravilhoso, né? Porque, imagina, ela tinha a versão total ao celular, a tecnologia,
E por causa do bem-estar que ela sentia, né? Ela começou a fazer o uso do celular e encarar o WhatsApp. Hoje em dia, ninguém tira o celular da mão dela. Ela tá no WhatsApp, ela encaminha mensagem, ela faz tudo. Tá vendo? Já gerou outro, né? Outro Benefício, aprendizado. né? Para ela aprender Outra e forma de se beneficiar comunicação. disso. E eu acho que é interessante também mostrar que essa questão da facilidade, né, do exercício domiciliar, seja home care, ou seja indo até presencial ou online, gerando essa questão da habilidade digital, mas também em alguns ambientes, né, o próprio interior da residência, às vezes algum ambiente arborizado, até o contato mesmo com árvores, isso também já tem uma parte mais lúdica, também é interessante, né? Mentalmente, principalmente para esse idoso. E com os relatos de alguns alunos, Anne e Camila, que vocês estavam assim, conversando assim, daqueles pacientes, né? Uma história de às vezes um paciente, né? Um cônjuge que teve um falecimento e algumas situações de pacientes com saturações menores, e aí teve um retorno melhor. Sim, isso foi nesse processo da pandemia. Acabou que precisou isolar, até mesmo porque era algo muito novo, então, para a saúde, né? Pensando no risco maior, todo mundo se isolou, mas aí começou as consequências do isolamento. Então, houve um declínio muito grande cardiovascular, funcional, na questão do humor, na questão de depressão, índice de depressão aumentada. Então, eu tive um aluno que, quando eu retornei às atividades após 6 meses de pausa, a gente retornou no mês de julho do ano passado, com toda a segurança, com todo o uso de protocolo. E quando a gente ia fazer o controle dos sinais vitais, a saturação dele estava em 90, 89, porque ele já tinha condição clínica de enfisema pulmonar. Quando a gente terminava a aula, ele já estava saturando um pouquinho melhor, entre 93, 92. E com o passar de 6 meses, eu retornava para as aulas e ele já estava saturando em 94. E terminava em 96. E quando a gente chegou a saturar em 97, ele olhou para mim e falou: minha filha, eu pensei que eu nunca mais ia chegar nisso. Porque eles fazem mais de 30 anos que ele tinha descoberto a efizema pulmonar. E isso, para mim, é a entrega de todo o esforço, de todo o estudo, que a gente se declina para estudar cada caso clínico, que cada caso é uma novidade, né? É um desafio novo, mas de colher esse resultado da melhor maneira. E é devolvendo essa capacidade para ele. Isso. Só para completar o que Camila disse, para não ficar muita história, porque a gente tem muita, viu, pessoal? Muita mesmo. Camila tem esse caso, eu vou tentar resumir de uma também que eu tenho, que ela chegou para mim, né, como a Luciana falou, tinha perdido o esposo, imagina aí, 50 anos juntos, estava com depressão, diabética, hipertensa, tinha os 3 cateterismos, se eu não me engano agora, e aí ela estava numa situação que as filhas disseram: Anne, a gente vai ter que fazer alguma coisa, porque mamãe está muito mal, ela não está conseguindo, ela só quer estar deitada, enfim. E aí a gente fez, né, a anamnese, todo o rastreio inicial, fiz a avaliação. Ela começou comigo, ela estava com 77 anos, se eu não me engano, e ela está comigo até hoje, né? Ela hoje tem 82 anos, ela teve uma melhora absurda. Quando ela começou comigo, ela pesava 42 quilos, né? Hoje, ela está com 82, já aumentou o peso, né? Um pouco não, tá com 54, 55 quilos, se sentindo bem, dispensou as empregadas, porque disse que tem condição de cuidar da própria vida. Então, assim, isso pra gente é fantástico. Imagina a gente tirar um idoso dessa condição, né, de fragilidade, de dependência parcial, e colocar ele num nível de autonomia e independência, que a filha chega e diz: o problema agora é parar a mamãe, ela não quer mais parar. Entende? Isso a gente consegue, né, com o exercício. Só que é ali no dia a dia. Claro que a gente tem
a habilidade técnica para isso, para ver a questão da dose, que a gente vai falar sobre isso também. Que nem pode ser pouquinho e nem pode ser demais, né? Porque senão vai ficar inócuo, ou senão em excesso também vai ser prejudicial. Então, assim, é um poder muito grande que a gente tem nesse sentido, né? Porque não basta a gente ter aí mais anos de vida, a gente tem que ter mais anos e vivendo bem. Isso mesmo. É por isso que o impacto é imediato e também a longo prazo. Imediato e a longo prazo. É igual você investir grana, né? Você tem que pensar que você quer estar bem financeiramente lá na frente, né? Quando você tiver idoso. E não adianta você estar com grana, estar bem e não ter a possibilidade de usufruir disso, né? De uma vida que você teve aí de trabalho. Então, você tem que estar nesse investimento pensando a longo prazo também. Fora a curto prazo. Você faz exercício, você já se sente bem. Com certeza. E então é o seguinte, eu percebi, a gente está falando dessa questão dos benefícios. Então, eu acho que é interessante eu puxar a tia Graça para ela dar o depoimento dela, e eu já percebi que ela vai conseguir ficar pouco tempo, porque provavelmente infelizmente. é o aparelho dela, não tem problema, mas ela assiste a live tranquilamente, como todo mundo está assistindo. Ela não vai conseguir ficar com a gente os quatro rostinhos. Então, Luciana, sim. eu posso tentar sair também para dar essa qualidade talvez maior, pelo fato de ficar apenas 3 telas, e quando ela finalizar o depoimento eu retorno. Pode ser. Então eu vou fazer assim, eu puxo ela, aí você sai. Certo? Poder, mas vou aqui, peraí, deixa eu puxar ela. Eu achar. Tia Graça, ela vai. Deixa eu ver se ela entra agora. Pronto. Pronto, tudo ok. Então vamos ver aqui. Já estava ouvindo, né, Graça? Estava tudo certo. Tá tudo ok, é normal. Você não estava ouvindo quando estava dentro, mas quando você saiu, você escutou. Não, muito ruim o som, muito ruim. Eu não vi assim direito, escutei direito. Dona Graça, não tem problema nenhum. A gente só percebeu que a senhora não vai conseguir ficar por muito tempo. Então, a gente queria que a senhora, né, Luciana? Talvez eu esteja até falasse um pouco sobre sua experiência, né? Porque a senhora fala e o pessoal que está assistindo se conecta um pouco com a sua fala. Porque a gente estava falando da parte dos benefícios e contribuição, exatamente do poder do exercício nos 60 mais. Então, o porquê que você decidiu sair do sedentarismo, qual o impacto da atividade do exercício físico no seu dia a dia, né? Isso. Bom, esse jeito de falar para vocês. Eu vi alguns elogios aqui, que o papo estava muito bom, mas eu estava ouvindo. Bom, eu, na realidade, estou muito sedentária. No meu tempo, eu educação me aposento. Eu, assim, fiquei parada mesmo. Trabalhar na psicologia clínica e trabalhar até. O que é que eu digo? Eu, mais ou menos, 45 anos, eu fiquei muito forte. Então, procurei o reumatólogo, terapia, me passou ao aumentar. A fisioterapia começou a fazer hidroginase. Faço hidroginase. É uma coisa muito boa. A gente organizar para a universidade assim. Joelho, só veio passar mesmo. Um ano que eu disse, vou trabalhar eu muito menos dor no joelho. Teve tempo hoje eu já me atrevo. Mas foi interessante esse exercício de força. Quem fazia quando era
nosso condomínio, eu falei com ela, a pessoa ia me olhar, mas eu preciso trabalhar com Isso. e a orientação é maravilhosa. Oh, obrigada, dona Graça. Ave Maria. Saber se a gente está disposto, se a gente está disposto, se passou uma noite bem dormida e sem direcionar para não queixa, tá? Porque o pessoal da melhor idade a gente está sempre com alguma coisa, mas graças a Deus eu hoje tenho as atividades, eu tenho uma netinha de 2 anos, tem um dia na semana minha filha que a babá Olha aí que coisa mais linda. Isso é fantástico, né? tem que ter. Sem exercício não vai. Uhum. E além de... exercício de força com a Anne. Eu já fiz com tanto. Maravilhoso. Uhum. E além de fazer, também estimulou o esporte, que às vezes tem aquela resistência do homem, né, Ana? Então ela já também estimulou. Geralmente os homens são mais resistentes, mas ela bota ele ali Gostou muito na linha. Exercício, não, mas está fazendo. Tem que fazer. Tem que fazer. Não, com certeza, se seu Wilson tivesse entrado, ele ia falar, olha, pessoal, a gente, né, tem que fazer, é o jeito mais fácil, ele se sente bem no final, sabe? E o Wilson apareça, porque são duas coisas que a Anne falou, é a motivação do aluno e também a disciplina, né, Anne? Que, exatamente, porque a gente sabe que a motivação, né, nem sempre vai ter dia que, poxa, eu não quero nem olhar para a Anne, e aí, Anne, o que a gente vai fazer, né? Né, dona Graça? Então, assim, a gente sabe que mesmo em dias que a motivação está baixa, a disciplina que eles conseguem ter faz com que eles sigam o programa, né? Claro que a gente tem que fazer algumas adaptações em alguns momentos, se é necessário. Eu digo que são as habilidades não técnicas, que a gente tem que estar ali sempre com a antena ligada, né? A empatia mesmo, teve uma noite ruim, teve um dia ruim, poxa, então não vai cumprir o que a gente programou para ele naquele momento. Mas, de maneira geral, é isso. Dona Graça é um grande exemplo para mim. A Maria. Escutando tudo, viu, Ana? Eu sei que ele está escutando tudo. Wilson, beijo, seu Wilson. Pois tá. Eu vou fazer... Tia Graça vai tentar permanecer e eu vou puxar... Você tenta trazer Camila de volta. Dona Graça, não tem problema se a senhora cair, tá certo? A gente vai tentar dar continuidade, porque o da senhora trata um bocado. A senhora foi maravilhosa no depoimento, viu? Cheguei! Tá bom, obrigada. Pena que eu não tô tendo... Gracinha, você é uma graça! Obrigada! Linda! Foi alguma coisa, mas deixa ela... Talvez é melhor ela sair para ela poder ouvir. Dona Graça, se preferir, viu? É melhor a senhora sair para ouvir, tá bom? Mas ela foi. Um beijo. Isso é preconceito. Tá viu? Cortou um pouquinho. É nunca, Dona Graça. É nunca. Mas você entra já. Quando a gente for finalizar, você entra já que a gente tem que fazer a foto do print no final. Então, gente, vamos lá. Até para desmistificar, pessoal, essa questão também do exercício, que a gente está sempre... A ideia é fazer desmistificar tudo isso. Existe um exercício melhor para o idoso fazer? Existe algum exercício que seja proibido, né? Já que o foco principal, né, como o Anne mesmo já falou, a gente conversando, é a funcionalidade e não a hipertrofia, no caso do idoso. No idoso, a massa muscular ela vem como consequência, tonificação. Exatamente. O foco é a funcionalidade. Vai, né, gerar qualidade de vida. Isso aí é que é o foco principal do exercício físico. É isso, gente? Então, na verdade, existe isso do melhor? Não existe. Isso aí é um grande mito, tá certo? Assim,
As pessoas às vezes pensam, né? Ah, como Dona Graça mesmo acabou de relatar, eu tenho dor no joelho, não vou fazer, meu médico... Desculpa, muitas vezes o médico ele diz, não, evite determinados exercícios, né? Ele tem um pouco de razão no sentido de tentar proteger. Mas o que a gente traz? O cuidado, o cuidado. Mas o que a gente traz? A gente consegue adaptar. Dona Graça, se ela não tivesse tomado a decisão de fazer o exercício, ela estaria hoje, não sei, talvez uma piora dessa dor, ela não estaria brincando com Gabi, que é a netinha dela, né? Então, assim, ela começou a fazer e, graças a Deus, teve muito benefício, né? Redução da dor, consegue viver melhor. Mas não existe. O que a gente tenta passar para as pessoas, não existe um melhor ou um pior exercício, certo? O que a gente tenta passar para as pessoas, o que a gente recomenda de fato, é que se ela tiver que escolher uma modalidade, ela escolha o treinamento de força, tá? Por quê, Anne? Porque além dos benefícios que a gente já falou lá atrás, né, é fundamental o treinamento de força para eles por causa da síntese proteica. A gente consegue, com o aumento da força, melhorar a velocidade da marcha, do equilíbrio, da flexibilidade, né? A gente tem, com o treinamento de força, um maior controle, né, na prescrição. A gente consegue controlar, por exemplo, a velocidade, em muitos casos, né? O tempo de descanso, aplicar tudo isso a cada um deles. Então, a gente orienta sempre... Anne, eu tô totalmente parada. Eu começo por onde? Começo pelo treinamento de força, depois você associa a algum outro exercício, ou alguma outra modalidade. Porque às vezes as pessoas começam a se sentir melhor, né? Ah, já tô conseguindo levantar, me sinto mais segura, já vou procurar uma yoga para fazer. Ótimo. Uma hidro, ótimo, vá também. Isso é importante, né? Que a gente tente associar a outras modalidades. E é o fator social. Dona Graça adora a hidro dela, faz há muitos anos. Então ela consegue ir para a hidro bem, ela pega o carro dela, vai sozinha, né? E faz a hidro, volta. Mas ela tem a base do treinamento de força ali 2 vezes por semana com a gente, tá? E importante ressaltar, nesse caso também, Luciana, às vezes as pessoas pensam que precisa fazer muita coisa. Ah, eu tenho que chegar e fazer 20 séries, tenho que fazer 15 séries, né? E não, a gente consegue hoje estabelecer uma dose mínima para ter benefícios em capacidade funcional, né? A gente consegue aí aplicar 4 séries por grupamento muscular por semana, a gente divide isso em 2 sessões. Então, eu posso ter um elástico, uma cadeira, e eu coloco ele para fazer essas séries de puxada, de empurrar, de sentar e levantar de uma cadeira, de fazer panturrilha numa parede, né? Um pezinho. Isso. Então, a gente consegue ter melhor benefícios em termos de dose. A gente já tem uma dose mínima aí estabelecida, né? Isso para força. Então, que você falou do volume e intensidade, né? A dose mínima. Sim. Exatamente. Em geral, pode concluir, Anne. Não, é basicamente isso, a qualidade que se faz, né? Porque geralmente as pessoas fazem o exercício de qualquer jeito, não estão prestando atenção em como estão fazendo. Então a gente tenta ter uma abordagem mais qualitativa, tenta fazer com que cada repetição seja aproveitada ao máximo, né? Dentro do que ela pode. E quebrando outro paradigma. Quando a gente fala força, fala, ai, minha filha, eu não posso fazer força. Isso vai me machucar. Mas, gente, força para um jovem é levantar 50 quilos no supino. A força para o idoso é de se levantar da cadeira. É de ser funcional. Então, o tipo da força vai ser diferente. E, junto com esse trabalho da força, as evidências científicas também estão mostrando muito o treino multicompetente. Ou seja, além da gente trabalhar o mecanismo da força, a gente englobar nesse misto flexibilidade, dupla tarefa, coordenação motora, tempo de reação. Então, são vários componentes, né? A gente tem esse trabalho muito componente com eles, exatamente. Como já se foi falado, o público idoso é muito heterogêneo, então a gente vai pegar 5 categorias de capacidade física que um tem, desde o idoso nível 1, que é totalmente dependente, tem idosos que são acamados, idosos que são raros, mas tem idosos que são atletas. Então, exatamente. Força de capacidade muscular vai ser indicado para cada nível onde cada um esteja. Certo. Então, é muito importante salientar isso. Porque a gente, por isso que a avaliação ela é tão importante, né? A gente deixou falar um pouquinho da avaliação no final, mas a gente não pode, por exemplo, pegar um idoso que seja dependente e chegar aí, ei, segura aí 10 quilos em cada lado e vamos sentar e levantar. Não, de forma alguma.
a gente tem que começar aos poucos, né? Ir adaptando o treinamento, observar como ele responde ali aquele exercício. Então, assim, são vários fatores associados. Com certeza. Olha, então, se tivesse que proibir algo, é proibir de ser sedentário. Exatamente. De proibir de ter hábitos sedentários. E a única mãozinha que o idoso precisa, que ao invés de ser da super proteção, ele precisa da mãozinha de potência, de força, de flexibilidade, de capacidade cardiovascular e potência. Então, essa é a mãozinha que ele precisa para viver. A gente precisa oferecer para ele. É vital, não tem para onde. É movimento por movimento. A gente precisa resgatar o padrão de uso do nosso corpo, restaurar isso tudo, porque a partir disso a gente consegue melhorar as demais funções sistêmicas do nosso organismo. Exatamente, o Milo falou certinho, é o resgate, né? Porque às vezes a gente acha que não é capaz de fazer muita coisa, mas a gente é. Entendeu? Basta que a gente seja estimulado a isso, que a gente tenha consciência de que tem que fazer por nós. Eu digo por nós, eu estou falando como se eu já tivesse mais de 60, tá? Então, claro que a gente jovem, né, vai tentar trabalhar para chegar lá na frente bem, mas o idoso, a vantagem do exercício para o idoso é altíssima, né? Em termos do que a gente já vem falando, batendo nessa tecla. A gente tem que mostrar que essa cultura de que, me aposentei, vou fazer nada. Não. Se aposentou é que você tem mais tempo de se cuidar, você tem que investir em exercício mesmo, tá certo? Para ficar bem, para aproveitar ao máximo aí esses anos que você tem à frente. Com certeza. E essa questão até de que você falou, né? Da parte da dose mínima, mas também mostrando que vocês fazem, assim, é importante que se faz também as adaptações dos movimentos de acordo com a limitação daquele idoso, né? Que isso é o importante, para ele se sentir confortável na hora de executar o movimento. Além de mostrar também que, às vezes, a dor do pós-treino, né, que às vezes acontece, uma região, não é nem a dor, é a região dolorida, para alguma coisa, não seja um empecilho, né, para que deixe para que não dê continuidade. Sim, não, porque são dores diferentes, né? Dor muscular início tardio, né? Que é um efeito que acontece após o exercício, é diferente daquela dor articular, né? Geralmente quando a gente fala, quando são principalmente quem está iniciando, né? A gente, vocês vão sentir um pouco de dor muscular, é super normal, tá certo? Mas vai acontecer a adaptação, essa dor vai regredir e você vai dar continuidade. E muitos dizem assim, essa dor aí vai ser fichinha. O que eles já estavam sentindo. E o nosso objetivo é reduzir aquela dor que está ali com eles há muito tempo, entendeu? Eles não... que às vezes acompanham, Como exemplo, já tem alunos nossos que a gente iniciou o programa de treinamento com a resistência muito grande, porque tinha uma dor no joelho muito forte, uma dor na coluna muito forte. De eu ir para a aula já, é um casal de idosos, e a resistência do homem dizer, bater o pé no chão e falar que não quer fazer. Só que aí vem a leitura, que a gente consegue adaptar de acordo com o nível de dor, de acordo com o estágio também emocional que se encontra, como foi falado da motivação. Então, tem dias e dias, então... Não é necessário treinar força, a gente treina flexibilidade, a gente treina alongamento, mas é importante... outros componentes dentro da sessão. E é importante ressaltar que está doendo, a articulação, por exemplo, ela vai existir. Mas se não houver o exercício, ela vai agravar, porque sem a força muscular, a gente sobrecarrega as articulações. Se a gente passa muito tempo sentado, a postura sentada é a maior sobrecarga na região lombar. Então, a gente precisa fortalecer essa região do core, que é tão importante essa força do nosso centro, da barriga e da questão do abdômen, da questão da coluna, para o nosso equilíbrio, para a gente executar vetor de força em duplas tarefas, porque a gente está conversando com o nosso neto, mas está na cozinha, vai fazer um movimento de levantar para alcançar alguma coisa, acaba se desequilibrando. O simples levantar da cama é difícil porque não existe força naquela região. Então, a gente tem um leque de maneiras de se exercitar. Isso, de maneira prática, por exemplo.
Porque senão eu perco esse gancho. De maneira prática, a gente chega, traz o idoso aqui para uma análise, né? De observar em que grau ele sente dor. A gente bota ele numa cadeira. E aí ele, poxa, Anne, chegou a 90 graus, por exemplo. Poxa, Anne, dói muito aqui. A gente vai e coloca uma almofadinha, deixa ele mais alto, né? O quadril um pouquinho mais alto, pede para ele levantar e sentar. Anne, não sinto dor. Então vamos começar a trabalhar aí com esse ângulo que você não sente dor. E aí a gente vai progredindo, né? Gradualmente. Depois tenta tirar, algumas semaninhas, 2 semaninhas depois, tenta tirar. Vamos observar se teve melhora. Anne, já está melhor aqui. Então, vamos dando continuidade. E assim a gente vai aumentando, né? Vai graduando. Sempre respeitando o que ele diz. Eu digo que, assim, na prática com atendimento domiciliar com idosos, o principal é ouvir. A gente tende a falar muito, a chegar a argumentar qual é a melhor técnica para determinada coisa, mas a gente tem que ouvir também o que eles estão sentindo, né? Porque se a gente não ouvir, a gente não consegue progredir no treinamento também. Com certeza. E são, como você falou aí, adaptar, assim, usar algumas ferramentas para fazer adaptações, né? Isso, ferramentas, sempre. Sempre a gente ouve o que ele diz, vamos tentar adaptar dessa maneira, e assim vai. Uhum. Isso mesmo. Então, aqui, com relação ao... Deixa eu mostrar aqui o que a gente ia ver. Dentro dessa questão aí que a gente estava falando, né? Então, se tem algum exercício, do mito, dessa coisa do exercício de baixo impacto, como é que entraria esse do melhor, ou se existe essa coisa do melhor ou não, mas aí dentro disso, assim, como é que a gente pode trabalhar aquele idoso com relação dentro da parte das comorbidades, né? Então, assim, ele tem qual o benefício maior, assim, do exercício para o idoso que tem a comorbidade? Então, o idoso, que normalmente os idosos têm, como você falou, são polimedicados, porque né, é o diabetes, a hipertensão, a artrite, a artrose. Já vem instalado alguma comorbidade. Dores crônicas. Então, na maioria das vezes, com certeza, o exercício, ele... além de ajudar no controle, muitas vezes ele vai fazer a remissão, né, até da própria doença, dos sinais e sintomas, das consequências. Tem algum empecilho assim, voltado para isso no idoso que tem determinadas comorbidades, algum tipo de limitação para ele? Olha, Luciana, o primeiro passo do profissional que vai atender é o controle. Então, não negligenciar os sinais vitais. Se você tem um idoso hipertenso, tem que aferir a pressão. Se você tem um idoso diabético, tem que aferir os níveis de glicose. Se você tem um idoso que tem alguma doença reumática, com dores articulares ou musculares, você tem que identificar naquele dia qual o nível de dor que ele está sentindo, para que a gente possa, dessa forma, trabalhar com segurança. E é de extrema importância a gente ter o contato com o médico, com o geriatra, para que junto a gente consiga progredir nisso. Porque, como já foi falado, já teve alunos nossos que a gente conseguiu reduzir a polifarmácia, mas isso não foi a gente, não foi eu e a Anne que tiramos. Foi com o retorno médico que houve essa identificação, com o benefício do exercício aliado ao tratamento, conseguimos reduzir. Então, o benefício já foi dito, ressaltado que há melhora de efeito agudos e crônicos, mas é de extrema importância ter esse apoio de saúde do convívio do idoso. Isso, exatamente. A gente tem aí alunos que começaram com a gente com uma determinada dose de medicação para hipertensão, por exemplo. Eu queria muito dizer que o exercício, assim, sozinho, ele pode chegar e tirar a medicação. Para muitos, sim. Para muitos pacientes, sim. Mas para muitos outros não. Então a gente tem que associar aí o medicamento, né, e a mudança comportamental com o exercício. Então eles chegaram para a gente com uma dosagem de medicação, seja de pressão arterial ou de triglicéridos, da glicose, exatamente, né? Com já de ânsia, uma metformina para diabetes, e a gente conseguiu reduzir em 50% a dosagem, já foi bastante. Não, entende? A gente consegue, a hipertensão, por exemplo, a gente consegue fazer um trabalho com uma isometria simples e de maneira aguda,
segura ali uma bolinha, de maneira aguda ele já consegue reduzir a pressão arterial. Então, mas o que a gente enfatiza muito tem a importância do exercício no tratamento, da medicação, né? E só que o exercício ele tem algumas vantagens, né? São os seus efeitos colaterais que a gente falou da melhora sistêmica, né, do corpo humano e da funcionalidade. A gente não consegue, por exemplo, fazer com que o seu avô, que é hipertenso, ele tome medicação, seja sedentário. Ele vai controlar a pressão pela medicação, mas ele não vai conseguir levantar para ir ao banheiro sozinho, entendeu? Então, o treinamento de força, ele colabora dessa maneira, né? Ele consegue, além de ter a resposta fisiológica para melhora da pressão arterial ali, com resposta aguda e crônica também, ele consegue melhorar a capacidade funcional dessa pessoa. Com certeza. Até mesmo pacientes que têm, né, a questão do colesterol, então tem a hiperlipidemia, eles muitas vezes usam as que a gente chama as estatinas, e elas dão muita mialgia. Então, essas dores articulares, essas dores musculares, elas também são às vezes, paralisantes. E a permanência, né? Você manter e permanecer e dar continuidade ao exercício vai aliviar. Então, assim, alivia uma reação adversa de um medicamento que você precisa tomar. Muitas vezes, você pode até reduzir a dose com o exercício, que ajuda com certeza. Mas, às vezes, ele precisa, né, ter aquela permanência no medicamento. Sim. Infelizmente, alguns a gente não consegue retirar 100%, né? Isso mesmo. E aí, além de outros, né, além da questão do menor uso, por exemplo, de ansiolíticos ou de indutores do sono. Então, isso é muito importante, né? O exercício, por ele mesmo, já vai dar um relaxamento, uma melhor facilidade de um sono de melhor qualidade. Então, para tentar... Isso. E, assim, é o buscar isso, né? Essas informações estão sendo veiculadas aqui para que faça com que a pessoa que está assistindo, que tem 60 anos ou mais, ela chegue, poxa, eu posso me beneficiar disso, eu tenho que fazer. Então, é assumir a responsabilidade de ter esses benefícios, né? É ir atrás, vai numa academia, procura um profissional de educação física, vê lá. O médico é nosso grande parceiro nesse sentido, né? É muito difícil um médico contraindicar. Alguns casos são necessários a contraindicação. É necessária a contraindicação, mas o médico geralmente é o nosso parceiro nisso. Então, a pessoa que está aí assistindo, poxa, não, realmente eu tenho que criar vergonha na cara, arregaçar as mangas e procurar o meu melhor. Né? A minha melhor versão, dizendo assim. Com certeza. A gente falou dessas comorbidades muito relacionadas à parte né, da síndrome metabólica, essa questão né, do aumento de colesterol, triglicéridos, diabetes, obesidade e tudo. Mas aqueles indivíduos, além da questão mesmo da depressão, da dificuldade de sono, dores, mas o indivíduo aquele paciente, no caso, aquela pessoa, aquele idoso que tem dificuldade, que tem movimentação limitada, né? Porque é um indivíduo numa cadeira de roda, ou que tem algum tipo de doença que ele é realmente acamado. Como o exercício, né, pode também ajudar essa pessoa, ela pode se exercitar? Pode, claro, deve se exercitar. Infelizmente, assim, a gente não tem a experiência dentro do nosso quadro de alunos, né? A gente não tem nenhum cadeirante e nenhum acamado. Mas a recomendação é a mesma. Ele com certeza vai conseguir fazer alguma coisa, e dentro desse alguma coisa, a gente vai tentando graduar, né? Vai tentando progredir. E aí observa o sinal inicial dele e progride. Luciana, mas ele tem que fazer. Temos um grande cientista brasileiro chamado Eduardo Cadori, que ele tem estudos sobre o nível de mortalidade de idosos acamados que praticaram exercícios físicos, o quanto isso melhorou. Então, é um artigo fantástico, que depois, que se interessar, a gente pode deixar o link para vocês. Nesse estudo, ele foi para dentro do hospital, né? Idosos fragilizados, acamados em UTI. Então, ele foi fazer exercício com essas pessoas e elas tiveram melhoras significativas, né, no quadro funcional delas. Para ter ideia, ao final do estudo, eles fazem uma análise, se eu não me engano, 6 meses após, né? Alguns deixaram de fazer exercício e vieram a falecer. Então, assim, isso sugestiona que o exercício
né, o que a gente está falando aqui. Com certeza. É o melhor a ser feito aí. A chave da vitalidade. Uhum, a chave mesmo. Exato, Camis. Com certeza. Então, inclusive, Anne e Camila, é sabido, né, como a gente está conversando aqui, o sono, né, a importância do sono, de uma alimentação adequada. Isso é fundamental, né? São fundamentais, mas devido às vezes a algumas alterações mesmo que é da parte fisiológica mesmo, a questão da dentição, né? A dificuldade da mastigação, a palatabilidade que fica às vezes, muitas vezes modificada ou mesmo reduzida, ou às vezes até fica com o paladar bem pequeno e fica com aquela inapetência. A própria, que aqui é só uma chave aqui importante, a própria microbiota intestinal, né? Que a saúde intestinal desse idoso, pela questão de diminuição de enzimas digestivas. Então, ele às vezes não consegue aproveitar muito aquele alimento, aquilo que é ofertado, por melhor que seja. Às vezes ele tem a necessidade, mesmo aquele que às vezes, de repente, infelizmente, seja sedentário, mas principalmente o em atividade, até um suplemento, um reforço de uma suplementação de micronutrientes, vitaminas, minerais, e algumas vezes proteína também, algum tipo de carboidrato mais específico, de baixo índice, mas para facilitar essa sua sustentabilidade mesmo. É isso porque a saúde intestinal, então ele tendo ela recuperada, ou pelo menos equilibrada, ele vai conseguir absorver melhor aqueles nutrientes, vai conseguir impedir a passagem de elementos danosos do próprio alimento, xenobióticos. Isso eu estou falando só como forma de mostrar que isso a gente ajuda na questão da orientação farmacêutica, a importância realmente das vezes a necessidade da suplementação desse idoso, que muitas vezes também, assim como o exercício, caminha paralelamente. Então, eu vou só abrir um parênteses aqui para falar de uma substância, além dos probióticos serem importantíssimos, uma substância que às vezes não é muito bem entendida pelo idoso, é a creatina, que é um aminoácido. E a creatina, assim, tem estudos mostrando que ela utilizada de forma, né, na dose adequada e com um intervalo de tempo correto, ela aumenta bastante a força dos membros superiores do idoso. Ela tem uma ação cardioprotetora assim, enorme. Ela tem estudo mostrando o uso no Parkinson, né, no Alzheimer, né, na questão dessa parte da demência. E ela é um dos suplementos chamados de ergogênicos, que são utilizados na questão do exercício, suplemento nutricional mais seguros que existe. E, às vezes, não é muito bem aplicado ou utilizado. Então, ela tem uma resposta, inclusive, ela aumenta a resposta de alguns antidepressivos. Então, a gente não está falando aqui de medicamento, está falando de suplemento nutricional. São alimentos, né, através de nutrientes, que você pode concentrá-los e utilizar para ajudar na reposição. E a vitamina D, né, que realmente assim, ela tem várias funções, dentre elas a questão da imunidade, como a gente está tendo muito cuidado nesse período, com certeza, mas e outros fatores assim, que é fundamental e que o idoso por si só, ele tem uma redução drástica de vitamina D e mesmo tomando sol, ele não consegue suplementar, não consegue ter aquilo na dosagem necessária. Então, precisa realmente de uma suplementação. Então, é isso, só para abrir esse parênteses, que eu acho que é importante estar comentando. Importante essa fala. Ajudar aí. Eu quero falar que o intestino é nosso segundo cérebro, ele que regula muitas funções e dá as sinapses, se tem alguma coisa que está causando alergia. E se algo alimentar nos faz mal, né? Sinaliza de alguma maneira de dizer, tem alguma coisa errada aqui, então a gente precisa dar atenção muito grande. Isso mesmo, porque, por exemplo, uma diarreia no idoso, uma constipação em ninguém, né? Mas principalmente uma diarreia no idoso, uma constipação no idoso, não, isso aí tem que ser verificado, porque, com certeza, uma retenção, às vezes, de fezes, que isso afeta, afeta bastante assim, o organismo como um todo. Por isso, como você falou, né, ele tem vários receptores e a gente chama muito, eu gosto de chamar que o intestino, a saúde do corpo começa no intestino. Então, isso daí é uma coisa que é fato. Mas
vamos aqui. E também, Ana e Camila, assim, depois de tudo que a gente abordou, quais então seriam, vocês poderiam dizer, quais os pilares para que o idoso possa, né, inserir-se com maior segurança, claro, e, consequentemente, menor risco no exercício físico, de modo a garantir a efetividade do treinamento e melhorar o seu estado geral. Certo. Luciana, a gente começa a primeira avaliação. Porque a partir daí a gente vai conseguir identificar o nível de funcionalidade do idoso. Só um parênteses rapidinho, Camis. Você vai continuar, só para eu falar. Eu falei antes que a gente tem aí os médicos como grandes aliados, né, nesse sentido. Geralmente, como a pessoa idosa ela já chega com alguma coisa associada, o médico mesmo ele já manda, né? Ele diz, ó, tá precisando fazer exercício, então vai lá, procura a Anne, procura a Camila. E aí, quando ele chega pra gente, já com essa indicação médica, aí a gente entra com o que Camila vai falar agora, né? A gente vai precisar fazer aí uma avaliação, um rastreio. Vai lá, Camis. E às vezes também não é todo idoso que precisa de recomendação médica, não. Tá? Em alguns casos, os familiares mesmo têm essa dúvida. Então, por isso a importância também da avaliação com a indicação médica, porque aí, dessa forma a gente vai fazer um rastreio da condição de saúde, um rastreio da funcionalidade, um rastreio do nível de fragilidade, para que dessa forma a gente consiga fazer uma prescrição de forma segura e eficaz onde existe maior necessidade. E através disso, a gente vai ter interação com os demais profissionais para maior qualidade de vida desse idoso. E isso vem a questão também das habilidades não técnicas. Não adianta a gente ter tudo ali, saber como encaminhar, mas não ter empatia, né, Anne? Isso, exatamente. A gente, puxando aí o que Camis falou, né? Geralmente esse aluno chega para a gente um pouco temeroso, resistente, e aí a gente fala a ele o que vai ser feito, a gente faz na avaliação, né, da capacidade funcional. A gente avalia a força, a gente avalia a flexibilidade, a gente avalia a força de membro inferior e superior, o equilíbrio dinâmico, né? A gente avalia tudo. Camila aplica os testes de fragilidade para identificar se é ou não frágil, se é um pré-frágil, então para a gente ver até onde a gente vai começar o trabalho com ele. E aí a gente pega isso tudo, entrega esse relatório para o próprio aluno, se ele tiver uma boa condição de compreensão, ou se não, entrega para o filho, porque às vezes a gente também tem essa comunicação, esse diálogo. Num acordo ocupacional, o terapeuta passa esse relatório para a gente avalia, a gente dá o nosso parecer sobre a condição física desse paciente também. Isso. E fica aquilo que a gente diz que é o sonho de qualquer profissional, né? É ter um trabalho ali voltado com todos os outros profissionais da saúde que envolvem o paciente para que a gente consiga melhorar esse estado geral de saúde dele, né? O principal, o centro é ele. E a gente está ali só para... Geralmente um geriatra chega, estive conversando com um geriatra recentemente e ele disse, Anne, se você parar para pensar, o profissional de educação física que atende um idoso em casa, ele é uma ponte forte desse paciente comigo, porque ele vai, você quem vai estar acompanhando ele ali 2 vezes por semana, eu vejo ele uma vez a cada 6 meses. Então, a gente manda, né, o relatório para eles, ó, seu fulano tá com essas respostas, sinais vitais de seu fulano pré e pós-treino são esses, ele tem reagido bem a determinados exercícios, os relatos principais a gente coloca como observação, o que chama a nossa atenção, então ele chega lá e entrega para esse médico, e aí o médico faz a leitura e diz, poxa, legal, então eu já consigo ter um olhar de como está sendo o dia a dia desse paciente, entende? Isso também é muito importante. Eu acho que isso tudo isso gera, né, proporciona tanto para né, o aluno como para a família também o que a gente falou, né, a segurança. Né? Então, exatamente, que é um dos principais objetivos. O profissional de educação física, né, ele está para a vida do paciente para tentar gerar efetividade com segurança, né, fazer com que ele continue treinando. Isso. E diminuir a possibilidade de lesão, né? Diminuir o risco, na verdade. Porque às vezes o pessoal é igual uma automedicação, né? O pessoal, vou fazer aqui de qualquer jeito. Aí quando vê tem um problema pior lá na frente, né? Então a gente é que vai saber direcionar, de acordo com o que a gente avalia, a gente rastreia,
Ah, a Isso dose mesmo. para ele fazer de força vai ser essa. Ah, um componente de mobilidade, de flexibilidade vai ter que ser melhor trabalhado aqui. E aí a gente reavalia. Então tem muito disso também, sabe? Certo. É, bom, então é isso. Aqui eu já vi que assim muitas pessoas mostrando aqui, pedindo, primeiro elogiando assim o assunto, gostando bastante assim do que foi abordado, parabenizando pelas informações. Né, assim, aqui tem uma que já chamou aqui todo mundo de carinha de 18, eu fiz que bom, olha, foi Tia Graça, Belle, perguntando o contato das meninas, a Camila já colocou no Instagram. Então, do Longeva Natal, assim, que é o grupo. O contato, a gente coloca, Suzana, pode deixar, eu mando no direct, você vai fazer, a gente vai fazer o que eu vou dizer agora. Então, fica aí até o final que eu vou lhe dizer. Então, um slogan que as meninas utilizam, e eu acho assim, super bacana, às vezes até colocam em camisas do grupo, é o viva bem a idade que você tem. Ótimo. Exatamente, Então, é assim, isso legal, aí né? Isso aí. diz tudo, a importância do movimento para uma vida longeva, né? E principalmente que o problema não está na idade, né, Ana, que você fala, e sim na Exatamente, não é na inatividade. idade, Na é na inatividade. inatividade. Isso Entendeu? aí. Então, assim, independente da idade que você tenha, você vai ter possibilidade de melhorar a sua vida com o exercício. Então, assim, a principal mensagem que a gente quer deixar aqui, né, com essa live, nossa primeira, eu sempre falo, é que as pessoas precisam ser conscientes, né, e assumir a autorresponsabilidade mesmo, de que para que elas vivam bem, se ela tem 75, se ela tem 80, ela vai ter que primeiro procurar um profissional para fazer, né, essa análise de como ela Claro. está e fazer com que ela melhore. Porque vou só fechar aqui, a minha aluna que começou com 77, no aniversário de 80, eu até me emociono um pouco, porque ela disse assim, não imaginei nunca que com 80 eu ia estar melhor do Melhor que do com que 73. 77, né? Então, assim, imagina, né? A força que tem o exercício Com na vida certeza. dela e que pode levar aí a outras pessoas também. Com certeza. E assim, é uma mensagem, assim, Camila, eu vou chamar até a Graça para ela fechar com a gente a mensagem dela. Camila, quer deixar a sua mensagem? A Anne já conseguiu Já resumir, gente. A resumiu mensagem é: continue em movimento. o movimento. Independente de como seja, se movimentem. Uhum. Certo. Então, antes assim, só de chamar, vou fazer aqui só passar uma informação. Assim, primeiro, agradecer a vocês. Obrigada, Né? é uma honra. Ana, Camila, foi show. Assim, ter aceito o convite, disponibilizar o seu tempo para estar aqui com a gente. E assim, não foi por acaso realmente que eu convidei as meninas, além de ter né, minha tia Graça sendo aluna, meu tio Wilson e meu pai, que é aluno de Anne, Pedro, oi pai, ver realmente, isso é muito importante, tem o tio, tem o primo, então as meninas realmente são super, super competentes e Obrigada. cuidadosas, e isso faz toda a diferença, principalmente porque está colocando as pessoas importantes da nossa vida na mão delas, não é isso? Para fazer É com uma que grande eles responsabilidade. tenham melhor qualidade de vida. A live, obrigada, doutor Fernando. Aí, a live vai ficar salva no YouTube, no IGTV da Formule. Espero que vocês tenham gostado. Então, se você entendeu com certeza a importância da prática do exercício no idoso, printa aqui a tela. Se gostou, faz um print, né? Diz o que você achou importante. Eu vou fazer já uma postagem falando sobre a live que a gente falou. E se você tiver gostado, põe lá na live, põe lá nos comentários. Bem 60 mais. E qualquer dúvida que tenha, pode colocar lá. E eu vou chamar, aguarda aí que eu vou chamar a Tia Graça. Tia Graça, venha. Vamos lá, dona Graça. Apareça.
Quero agradecer também a todos os colegas, todos os amigos que compareceram. Aos Isso, enquanto a Ana Graça entra, é verdade. Pessoal, obrigada por todo o apoio, importantíssimo. Ave Maria, Camila, obrigada porque você lembrou. Inclusive os profissionais que chegaram. Grandes profissionais também. Temos muita gente boa nessa cidade. Temos. Ave Maria, eu estava com medo de falar, mas temos. Muita gente que entrou aqui elogiando. O Gustavo Lira, o Ivan, o Eduardo, a Josi. Temos muita gente boa aí. Desculpa se eu estou esquecendo alguém, mas eu acho que a gente se fortalece cada vez que nos é dada essa voz, sabe? Então, assim, a gente tem a possibilidade de levar mais informação, né? Desmistificar tudo que a gente tentou fazer. Com certeza foi o que a gente quer que tenha sido útil e que desmistifique, que as pessoas, né, se envolvam e realmente pratiquem, né, com o exercício. Exatamente. De forma conectada. Olha a camisa, Anne, que ela está usando, maturidade ativa. Linda! A sua mensagem, o seu recado, olha aí, tá aí, ó. Olha aí. Maturidade ativa. Maturidade ativa. Faltou essa. Isso. Maturidade ativa, isso aí. Valeu. Diga aí seu recado, Tia Graça, aí pra gente. Não, meu recado, depois dessa explanação, eu maravilhoso. Sempre as coisas. Eu tô doida para igual a chegou aos 80. Vai sim, Ana Graça, se Deus quiser. No que depender de mim, então. Tá vendo? Então, assim, é muito bom. A importância é o que faz a diferença. Então, vamos fazer aqui um print para a gente salvar aqui todo mundo rindo. Eu printar aqui. Pronto, fiz já um print show. Muito obrigado. Boa noite a todos. Nós que agradecemos, desculpa qualquer coisa. E obrigada por todo mundo que ficou com a gente aí até agora. Agradecer a todo mundo que começou, que terminou, que vai compartilhar, gente. Realmente vai ser bem. A live vai ficar salva agora. Certo? Já, mãe, te amo, viu? Sei que a senhora tá aí. Ó. Sim, certo. Um cheiro, um cheiro. Ó, o pessoal tudo aqui falando. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.